e o Senhor Deus continuar ministrando aos nossos corações a santa palavra dele. Amém? Vamos ler a Bíblia, a palavra do Senhor. Diz assim no verso 26, Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Vamos sentar? Vamos fechar nossos olhos? Vamos ter mais um momento de oração? Senhor Deus, obrigado por tua palavra que nós lemos agora. Te rogamos em nome de Jesus. Expõe essa palavra a nós, Senhor. Mostra-nos a tua vontade, a tua verdade e coloca no nosso coração, Senhor, um desejo ardente de viver o que o Senhor, através do que tu nos ensina. Capacita-nos para tal, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos deixar nossa Bíblia aberta aí. Nós vamos dar continuidade no que nós estamos meditando ali no livro de Romanos. Agora, aqui, ainda no verso 26, né? No domingo passado, nós falamos sobre fraquezas e da necessidade de ajuda. Agora nós vamos nos deter na parte B, ali no complemento do verso 26, onde Paulo tratará de duas demandas. E as demandas que Paulo vai estar tratando com essa igreja, ele vai estar falando sobre o detalhamento do problema, qual é essa fraqueza, e ele vai falar como é a forma que os irmãos seriam ajudados. Paulo primeiro expôs, disse que existe uma debilidade, e Paulo falou que essa igreja seria ajudada. E agora ele vai aqui pela parte final ali, a parte B do verso 26, ele expõe de forma detalhada o problema e ele vai mostrar como que esses irmãos ali em Roma seriam ajudados diante desses problemas. O verso 26 e o verso 27, meus irmãos, é simplesmente uma sequência do que Paulo tratou do verso 18 ao verso 25 do contexto anterior. Nós meditamos aqui, eu não sei se os irmãos lembram, mas do verso 18 ao verso 25, Paulo estava falando sobre uma esperança em meio aos sofrimentos. Paulo de forma nenhuma negava que a igreja passaria e estava passando por sofrimentos, mas Paulo fala que o Espírito Santo de Deus, existe esperança para essa igreja no meio do sofrimento, porque o Espírito transitava e conduzia essa igreja em meio aos sofrimentos. O verso 26 e o verso 27 é uma continuidade do que ele está falando do 18 ao 25, só que com um detalhe. O verso 26, o verso 26, o verso 26 e o verso 27 é Paulo falando da esperança em meio à fraqueza. Olha só, primeiro ele fala que essa igreja é uma igreja sofredora. E mesmo por ser sofredora, ela está debaixo da esperança que está na pessoa do Espírito Santo. E agora, nesses dois versos, ele não foge do tema, só que agora ele enfatiza na fraqueza. A fraqueza dessa igreja. E ele pontua na mesma coisa. Existe esperança para vocês. Então, Paulo está falando para essa igreja, é o Espírito Santo que nos ajuda nos sofrimentos. E também é o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas. Olha que profundo. Paulo não deixa esses irmãos irem para qualquer outro local. Paulo não deixa que assuntos divergentes ou demandas filosóficas entrem nessa igreja e venham seduzir, abduzir essa igreja para que eles possam entender que diante das debilidades da vida deles, eles possam encontrar alguma esperança, alguma salvação, algum escape em alguma outra coisa. Não, é na pessoa do Espírito Santo. E o que Paulo deixa bem claro, vocês sofrem e vocês são fracos. A fraqueza de vocês é uma tônica. Eu sou muito
gosto muito de ouvir, quando eu posso, o pastor Hernandes Dias Lopes, um grande pregador, um pregador fiel da palavra de Deus. E o Hernandes comentou esse verso. Eu vou abrir aspas e, e ler o comentário que ele fez sobre esse verso, quando ele tonifica sobre a fraqueza. E olha o que ele fala: cada fio de cabelo que surge em nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Nossas fraquezas nos enganam, tropeçamos nos mesmos erros, incorremos nas mesmas falhas e caímos nas mesmas armadilhas. O bem que queremos não praticamos, mas o mal que odiamos, esse nós fazemos. Somos ambíguos, contraditórios e paradoxais. Há uma guerra constante instalada em nosso peito, um conflito permanente no campo da batalha da nossa mente, uma esquizofrenia existencial. Fincada nos meandros da nossa alma, nos arrasta para as direções mais opostas dessa vida. Nossos desejos secretos denunciam nossa gravidade da nossa doença moral. Nossos pensamentos íntimos revelam o quanto o pecado nos atingiu. Todos nós temos os pés de barro. Todos nós temos nosso calcanhar de Aquiles. Todos nós temos fraquezas. Olha como é que ele foi feliz ao falar sobre isso. Todos nós temos fraquezas. Eu quero pegar o gancho do que ele falou aqui e falar sobre algo muito pertinente, porque isso acontece muito. Crentes escondendo-se em características falsas, para que possam se desviar das suas fraquezas. Eu tenho quase 2 décadas de pastorado. Quase 1,5 década, uns 15 anos de aconselhamento bíblico. Nesse período que eu tenho visto semanalmente, e parece que cada dia tonifica-se mais durante todos esses tempos, é que os crentes se escondem em características falsas para esconder as mazelas dos seus corações. Parece que nós temos medo de confessarmos as nossas fraquezas. Nós temos medo de confessarmos o quanto que nós precisamos do outro. Nós temos medo de confessarmos, de podermos pedir ajuda. E aí nós nos agarramos em coisas que são lendárias. Eu sou forte, eu tenho, eu faço. As pessoas me cercam, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E quando você percebe uma tonificação de uma pessoa que se agarra em características assim, é porque ela está gritando por dentro, pedindo socorro, mas ela precisa tonificar e engrandecer algumas coisas para se esconder das suas fraquezas. Irmãos, aí eu me lembro do padre Fábio de Mello, quando ele diz aquela música: nós somos humanos demais. Vamos morrer, irmãos. Não existem super-homens. Para que fugir de fraqueza? Para que fugir da verdade da fraqueza, que é você? E criar paredes, estatuetas, pilares que são falsos. Não faça isso. A melhor imagem que eu consigo expressar diante dessa realidade é alguém em alto mar, agarrado em uma âncora. Ele vai para o fundo do mar. Não tenha vergonha das suas fraquezas. Não fuja das suas fraquezas. Lembre-se, existe esperança para o crente nas suas fraquezas. Por quê? Porque quem assiste o crente nas suas fraquezas é o próprio Espírito de Deus. Isso é tudo que a gente precisa saber. Amém? Vamos agora para a parte aqui, essa segunda parte aqui no verso 26, que Paulo agora vai continuar e vai nos falar sobre algo interessante. 2 coisas saltam aqui aos nossos olhos, porque Paulo agora detalha aonde que está a nossa problemática. E aonde que está a nossa problemática? Aí no verso 26, todavia, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém.
No domingo passado, por ter tonificado na demanda da ajuda, eu abri um plural aqui no termo fraquezas e apliquei elas. Mas quando Paulo escreve aqui o verso 26, a palavra grega utilizada por Paulo, fraqueza, está no singular, ela não está no plural. O que isso significa? Existe uma fraqueza específica que é característica ali dessa igreja. E como nós vamos ver, não é uma característica isolada da igreja que está em Roma. Paulo deixa claro aqui, no verso 26, que não é só aqueles irmãos que estão lá que têm essa dificuldade, que têm essa fraqueza. E você vai perceber que Paulo tem a mesma fraqueza, a mesma dificuldade. E da mesma forma, você vai olhar por decorrer da história e os dias de hoje, essa fraqueza também é nossa. A fraqueza que Paulo está falando aqui é singular. Ou seja, existe uma fraqueza, existe uma debilidade específica que essa igreja está sofrendo. E qual é ela? Entre tantos problemas, tantas fraquezas e debilidades, Paulo aponta para a oração. E Paulo fala assim: nós não sabemos orar. E quando Paulo fala isso, a gente dá um pulo para trás, né? Paulo falando que não sabe orar. Interessante. Paulo poderia muito bem ter olhado para essa igreja e ter falado assim: o problema de vocês é que vocês não sabem orar. O problema de vocês é que vocês não estão entendendo como deve se desenvolver o relacionamento na oração. O problema é de vocês. Mas não. A expressão aqui no verso 26 é: não sabemos orar. É como se Paulo estivesse dizendo assim: nós não sabemos orar. Paulo está ombreando a fraqueza junto com essa igreja. Esse problema é nosso. Esse problema também é meu. Eu tenho essa dificuldade. Nós não sabemos orar. E olha só, quando Paulo fala isso, as pessoas de cara eles vão falar assim: como assim, Paulo? Não é possível. Como inspirado por Deus, foi inspirado para escrever diversos livros, um quarto do Novo Testamento, quem escreveu foi Paulo. Paulo tem dificuldade de oração? Como assim? Um pregador, um apaixonado pelo Evangelho, um fiel sofredor e exemplo de ser crente, seguidor de Jesus Cristo. Como um homem desse tem dificuldade de orar? Aí duas coisas saltam aqui esse texto para que essa comunidade leitora aprenda e para todo crente que está diante do verso 26 de Romanos aprenda, diante do verso 26 de Romanos, aprenda e pratique. A primeira dela, meus irmãos, é a humildade de se expor ou a simplicidade de se expor, ou simplesmente a verdade na exposição dele mesmo. E a segunda dela, a dificuldade da oração. Como assim humildade, a simplicidade ou a verdade de se expor? Paulo poderia humanamente falar que a culpa era deles, o problema era deles. Como da mesma forma, em outros livros, ele poderia não ter relatado embaraços na oração. Ele poderia simplesmente ficar calado. O problema é de vocês, vocês que não sabem orar. Só que observem, Paulo, pelo contrário, ele simplesmente deixa claro que ele está dentro do mesmo pacote. Ele deixa muito claro que ele está dentro do mesmo pacote. E duas coisas saltam diante dessas informações que chegam a nós. Deus não divide a glória dele com outro homem. Deus não divide a glória dele com qualquer outra pessoa. Se você pegar do Gênesis até o Apocalipse, só existe uma pessoa que a Bíblia deixa clara que é fiel, santo e perfeito e nunca errou. Jesus Cristo. Todos os outros pecaram. Todos os outros estão manchados pelo pecado. Todos os outros erraram, todos os outros falharam, todos os outros caíram. Até os mais proeminentes. Paulo não poderia ficar fora do pacote. E ele tinha consciência disso. Esse problema é nosso. O discurso de uma exposição ele é muito mais bem feito quando o pregador se inclui no pacote das acusações. A igreja está errada. Nós estamos errados. Vocês estão muito frios, vocês estão muito apáticos, vocês estão transitando por caminhos que são caminhos diferentes do Senhor. Nós estamos frios. Nós estamos trópegos.
Porque, irmãos, maior ou menor medida, não existe muita diferença entre eu e vocês. Em maior ou menor medida, nós não conseguimos dizer que alguém que é chamado por Deus e vive para a pregação do Evangelho, vive inclinado para as coisas de Deus, é alguém que é diferente das demais pessoas a tal ponto que ele possa se desvencilhar da condição de limitação e fraqueza. Por quê? Porque essa condição veio desde o Éden. E se um pregador não se inclui no pacote que vem do Éden, ele é mentiroso e anátema. Hoje existem pregadores, pastores, pseudos pastores, que dizem que a igreja não pode, nenhum crente pode ter enfermidade. E o interessante é que esses homens, quando ficam doentes, suas famílias ficam doentes, o tratamento de suas famílias é feito nos Estados Unidos, para que ninguém saiba o que está acontecendo aqui. Quando os seus filhos, os seus e ele ficam em situação debilitada, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, porque realmente ele não pode dar uma amostragem do que ele é. Irmãos, isso é hipocrisia. Quando uma pessoa foge da condição de compartilhar com a igreja que ele é tão limitado quanto, ele está querendo dizer que ele é Deus. E Paulo não tinha esse problema. Paulo não tinha essa vanglória por ele mesmo. Ele deixa bem claro, olha, o problema aqui é que nós não sabemos orar. E aqui é um problemão. O segundo ponto dentro dessa perspectiva da verdade que expõe Paulo é essa. Um chamado por Deus é chamado para ser exemplo. Exemplo naquilo que é bom e naquilo que é ruim. Se você foi chamado por Deus, você tem que ser exemplo de Deus no bom e no ruim. Por quê? Porque Deus vai ser glorificado na sua vida quando você acertar e quando você errar. Até quando errar, pastor? Até quando errar. No erro é mais difícil, eu vou mostrar e vou explicar como. Quantos pastores vocês viram desses tempos para cá caírem em adultério? Inúmeros. Quantos pastores que caíram em adultério fizeram o que é certo? Quase nenhum. Por quê? Porque acertar no erro é mais difícil. Mas até nisso, Deus chamou esses homens para glorificar Deus. Deus não chamou esses homens para o adultério. Deus não chamou esses homens para destruir a família deles, nem para destruir a fé das outras pessoas que congregam junto com eles. Mas Deus chamou essas pessoas para até diante da queda, eles acertarem fazendo o que é certo. E você percebe que, nesse momento, são poucos homens de Deus que tem aqui nessa terra. O cara disfarça, o cara mente, o cara coloca a culpa nos outros. Ele faz e acontece. E no final, tudo continua do mesmo jeito. Aí muitas pessoas podem falar, mas isso é com aqueles que foram chamados para o ensino, aqueles que são mestres, aqueles que são pastores. Não, irmãos, para todos nós. Sabe por quê? Porque todos nós temos responsabilidades diante de Deus. Somos casados, somos filhos, somos pais. De certa forma, temos uma influência naquele que está próximo de nós. Deus não vai compartilhar a glória dele com você, e quando você errar, seja crente o suficiente para glorificar Deus, consertando aquilo que você fez de errado. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas vendo e ouvindo a sua vida. Dê a mão à palmatória. Quebrante-se. Apresente-se diante do problema, diante das pessoas, diante daqueles que são chamados para oficiais da igreja, para que você entre em disciplina, para que Deus trate a sua vida, para que Deus trate o seu coração. Não esconda, não se esconda atrás dos seus pecados. Deus tem nos chamado para glorificar o nome dele. E nas coisas boas a gente não precisa tocar trombeta. Parece que nós gostamos de evidenciar aquilo que temos e fazer com que aquilo que temos seja melhor do que os outros. Precisa, irmãos. Naturalmente as pessoas estão vendo. Passou naquele curso na faculdade que você queria? Parabéns. Você não é melhor e nem menor do que ninguém por isso. Muito menos você não é melhor do que ninguém por isso. Passou no concurso público? Parabéns. Siga em frente. Está ganhando mais do que os outros? Parabéns. Siga em frente.
Você não é melhor do que ninguém por causa disso. Você está conquistando bens, você está conquistando sei lá o quê, inteligência, capacidades, habilidades. Você não é melhor do que ninguém por causa disso. Mas saiba, nisso você tem que glorificar a Deus e Deus tem que ser visto no que você está tendo, no que você está sendo. Porque senão, irmãos, você está revelando qualquer outra coisa, menos Jesus Cristo. Não adianta nada. 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 Nós falávamos aqui na EBD hoje que quando nós vemos os puritanos, os calvinistas, desbravando nas regiões que ainda eram inabitadas, aonde eles chegavam, um império de prosperidade, de riqueza, de fortaleza era construída. E quando os calvinistas chegavam em sociedades que estavam numa condição depauperada, até aqueles que habitavam nas ruas e mendigavam deixavam de existir. Por quê? Porque a consciência puritana, a consciência calvinista é: se Deus está me dando e eu estou tendo recursos, eu alavanco aqueles que estão próximos de mim. Esse é o sinônimo de quem entendeu o que é receber para a glória de Deus. Se eu estou rico, a sociedade que está ao meu redor está rica. Se eu estou abastado, todos ao meu redor, dentro das minhas possibilidades, vão ser abastados. Isso é uma consciência cristã, de quem estende, de quem constrói e de quem faz com que as coisas andem para a glória de Deus. É umbrear. Umbrear é andar com. Umbrear é entender que Deus te chamou para isso. Nós temos uma problemática muito grande aqui que esse texto nos confronta, porque nós não temos a simplicidade e a verdade de Paulo, nós nos escondemos nas nossas mentiras. E até nos momentos em que nós estamos no maior fausto do mundo, nós nos escondemos e fechamos os nossos olhos para as problemáticas dessa vida. Não, irmãos, nós somos crentes. Nós somos chamados para chorar com esse mundo. Nós somos chamados para sofrer com esse mundo. Bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Quando nós meditamos nesse texto, nós vimos que o choro, em primeiro lugar, é o choro pessoal. É o choro que você chora por você. Me perdoa, me salva, transforma a minha vida. Senhor, tem misericórdia de mim. Eis aqui esse pecador diante de ti. É um choro constante, porque pecado não vai faltar. Aí tem sobra aí. Mas o choro também ele é continuado, porque você chora pelos outros. Salva minha família. Salva minha casa. Transforma os que estão comigo. Senhor, ajuda os irmãos da igreja. Senhor, estende a tua salvação para os necessitados, para os mendigos, para aqueles que estão nas cracolândias da vida, para aqueles que estão lutando com essas demandas do mundo. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão sendo bombardeados, traz salvação, leva pessoas com coragem, destemidas, a entrar nesses lugares e pregar o evangelho de Jesus. E o choro não fica na oração somente, o choro se estende para a ação. Nós tiramos às vezes da nossa boca para dar para os outros. Nós tiramos dos nossos investimentos para dar para os outros. Nós compramos vestimentas sobrando para passar para os outros. Nós visitamos pessoas, nós choramos com pessoas, nós sorrimos com pessoas, porque se nós não fizermos isso, nós somos qualquer coisa menos cristãos. Jesus esteve em casas que eram banquetes, festas para ele. Mas ele esteve em casa de luto. Jesus esteve perto de pessoas que eram até conceituadas pessoas boas na sociedade. Mas as piores pessoas estavam ao lado dele para ouvir. E ele não discriminou ninguém. Cristo é o maior exemplo que nós temos. Só que o Cristo que nós lemos, o Cristo que nós conhecemos, não é o cristianismo que nós vivemos. E aí nós começamos a perceber que essa exemplificação de Paulo está distante de nós, porque nós não queremos e não temos coragem, precisamos nos esconder atrás dos arbustos dessa vida. Pelo amor de Deus, larguemos isso. Larguemos isso.
Agora o texto traz o segundo ponto, que é esse. Qual é a dificuldade? Ora, Paulo está falando que a dificuldade desses irmãos e dele mesmo é não saber orar. Mas estranho, como assim não saber orar? Complicado, né? Por quê? Por que é complicado? Porque é certo que esses irmãos oravam. É certo que Paulo orava. Tanto é que Paulo instrui sobre oração. É certo que nós, nos dias de hoje, oramos. E é certo que a Escritura instrui sobre oração. Se você olhar na Escritura, ela vai falar que nós temos que orar pedindo perdão pelos nossos pecados. Nós temos que orar a Deus pedindo para que Deus nos fortaleça para perdoarmos os outros. Se nós olharmos para a Escritura vai ensinar que nós devemos orar pela salvação, agradecendo e pedindo o pão de cada dia, reconhecendo que o pão de cada dia que chega à nossa mesa vem de Deus. Se nós olharmos na Escritura, principalmente ali no Sermão do Monte, quando o Senhor fala sobre a oração do Pai Nosso, tem um pacote completo e fechadinho ali de oração, normatizado. Petições, agradecimentos e louvor. Que oração é essa? Aqui, nada mais, nada menos que orações específicas. Que orações específicas são essas? São orações que estão diante de circunstâncias em que você deve pegar o princípio do ensinamento da Escritura sobre oração e entender como que você ora por determinadas demandas. E observem, cada um de nós temos demandas específicas nas nossas vidas e cada um de nós existe e conhece demandas específicas que chegam até nós. É aquela pessoa que está enferma, é aquela pessoa que tem um problema na justiça, que virou, pastor, ora por mim que eu estou com problema na justiça. Não, Deus vai te dar a causa já está ganha. É um parente que está desviado do Senhor, é um parente que está enlouquecido dentro da igreja, mas não vive a verdade do Evangelho. São demandas específicas que Paulo está falando, vocês não sabem orar nessas demandas. E Paulo também está dizendo, eu não sei orar nessas demandas, tenho dificuldade. Ou seja, nós apanhamos junto aqui, nós apanhamos juntos, sofremos, nos debatemos. Por quê? Isso sou eu. Muito prazer, isso sou eu. Até diante das orações específicas mais simples, eu não sei orar como convém. E você sabe, fala assim, aonde? Vocês lembram do texto? Olha, 2 Coríntios, os irmãos que estão tomando nota, anotem aí. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 10. Que texto é esse? Esse é o texto em que Paulo vai falar sobre uma pessoa que foi arrebatada até o terceiro céus, Brunão. Aí ele fala assim, meus irmãos, eu não sei se em corpo ou fora do corpo, mas uma pessoa foi arrebatada aos céus, ao terceiro céus. E nesse local ele teve um encontro com Deus. Quando ele teve esse encontro com Deus, coisas indizíveis, revelações profundíssimas, foi revelada para essa pessoa. E a conclusão do texto é assim, para que eu não me ensoberbecesse, foi-lhe enviado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que esbofeteava-me. E aí quando ele termina a narração, ele fala assim, por 3 vezes eu orei ao Senhor, Senhor, tira de mim esse espinho. Não, Paulo. Senhor, tira de mim esse espinho, por favor. Não, Paulo, não vou tirar. Por favor, Senhor, tire de mim esse espinho. Não, Paulo, não vou tirar. Paulo acreditava que a vontade de Deus e o que glorificava a Deus é que o espinho fosse tirado da sua carne. Mas como Paulo aprendeu e nós vemos no relato da história dele, o que glorificou a Deus foi o espinho permanecer na carne de Paulo. Para quê? Para que a glória de Deus fosse revelada na fraqueza daquele homem. Sabe o que isso significa? Que diante de uma situação delicadíssima, onde um homem como Paulo viu a glória de Deus, esteve ouvindo coisas indizíveis, não soube orar consequentemente aquilo que Deus queria. Aí Paulo fala assim, nós estamos no mesmo pacote. Talvez não, vocês não tiveram isso, eu tive. Nem assim eu soube orar. Eu acreditava que eu tinha que tirar o espinho da minha carne, mas não, o espinho vai continuar. Outra vez, Paulo manifesta mais uma vez a sua incapacidade lá em Filipenses, e aí vocês tomem nota aí, capítulo 1, verso 21, verso 24.
Paulo chega numa demanda no que ele chega e fala assim: olha, eu sei que eu não consigo entender muito essa demanda, mas minha vontade é de morrer e estar perto de Cristo. Mas eu entendo a minha necessidade de estar aqui convosco. E minha luta diante de Deus é essa. Eu não sei quem compensa, se é para morrer e estar com o Senhor, ou se Ele faça com que eu permaneça aqui e seja útil para o Evangelho. Dificuldade. Dificuldade em oração. Agora, olhando para Paulo, olhemos para esses irmãos que estão nessa igreja de Roma. Quantas dificuldades particulares eles tiveram em oração. Cura fulano de tal. Quando Deus falava, eu não quero cura para fulano de tal. Oh Senhor, salva Beltrano. Não tem salvação para Beltrano. Senhor, aplaca a força do Império Romano. Agora não, eles vão continuar mais fortes. A dificuldade que esses irmãos encaravam era porque a oração estava relacionada com a metodologia de vida. E a nossa metodologia de vida nos coloca em circunstâncias plurais. E cada uma dessas circunstâncias plurais, por sermos crentes em Jesus, nós a encaramos com oração. Certamente eles estavam apanhando pra caramba. Nós não sabemos orar. Eu tenho vários exemplos, Paulo dizendo: padeci pra caramba aqui. Eu estou sofrendo com vocês. Aí fica só aí, não, Paulo vai falar assim: quem vai nos assistir é o Espírito Santo. Mas antes disso eu quero trazer para cá, para que nós possamos olhar como nós temos apanhado também diante de oração. Certa feita, meu pai, depois de ter feito uma cirurgia, o médico falou que a cura não existiria mais dor por causa da cirurgia, mas ele estava passando por dores tremendas no joelho, e tremendas, que à noite ele acordava muita dor, e ele uivava de dor. E aí eu me lembro que uma prima, uma senhora da nossa família, bem pentecostal, ela chegou para mim e falou assim: meu irmão, você é pastor, você tem intimidade com Deus como ninguém da nossa família tem. Coloca as mãos no joelho e determina a cura em nome de Jesus. Ele, rapaz do céu. Agora eu sei que eu tenho uma intimidade com Deus que ninguém tem. Eu não sabia disso. Não sabia, sério. Agora eu descobri agora que essa profeta falou para mim. Olha a cabeça da pessoa. Pelo fato do Senhor Deus ter me chamado para servir e por ver alguém dentro da minha casa, meu pai sofrendo, eu tenho por obrigação, porque Deus tem uma intimidade comigo, colocar a mão na enfermidade e determinar que ele seja curado, e ele tem que ser curado. Aquela dor ainda persistiu por muito tempo. E eu tenho certeza que não foi por falta de oração. Ele orou muito, porque com certeza uma pessoa quando passa por uma dor dessa, Senhor, me ajuda, tira essa dor de mim, Senhor. Nós oramos muito, a igreja orou, diversas pessoas oraram, mas o Senhor Deus falou assim: não, não vai curar agora. Essa dor está cumprindo um propósito. Dificuldade diante de uma situação específica. Qual é seu problema? Você não sabe orar, eu não sabia orar. A nossa oração aqui, que nós fazemos pelos enfermos, e a oração que como igreja nós fazemos por qualquer pessoa, vocês percebem que ela segue uma liturgia. Nós sempre apresentamos o nome das pessoas, quer seja por demanda de enfermidade, quer seja por demanda de salvação, quer seja por qualquer demanda. E nós expomos a Deus de forma audível: Senhor, nossa petição é essa. Traz cura, transforma, restaura essa situação. Senhor, salva. Senhor, quebranta. Senhor, transforma esse quadro. Mas no final de todas as nossas orações, nós sempre dizemos assim: mas que, contudo, seja feita a tua vontade. Sabe por quê, irmãos? Porque no final das contas, a vontade que vai prevalecer não é a nossa. Não é a sua oração. Não é o que você deseja. É o que Deus determinou. E isso que vai acontecer. Por isso que como igreja nós oramos numa só fé. Senhor, cura, Senhor, transforma, Senhor, faz. Mas no final nós temos que ter certeza que a nossa oração mais consciente é: faça a tua vontade.
O nosso desejo, a nossa fé é essa. O Senhor pode, o Senhor tem todo o poder, então o Senhor faça. Tem um exemplo, ele é citado por um teólogo. Ele diz que o irmão, a igreja estava orando pelo pastor, o pastor estava muito doente. E o pastor muito doente, já à beira da morte. E a igreja toda orava muito para que esse pastor fosse curado. E aí, depois esse pastor morreu, a igreja ficou muito abalada, a igreja ficou muito triste porque a voz não foi atendida, a oração da igreja. E um amigo íntimo desse pastor disse que, movido por Deus, a oração que o Espírito Santo levava, porque é o que nós vamos chegar aqui, nós somos ajudados pelo Espírito Santo intercedendo com gemidos inexprimíveis, era diferente. A igreja orava: Senhor, cura, Senhor, salva, Senhor, tira o nosso pastor desse leito, tira, levanta ele. E o Espírito Santo falava assim: não, ele tem que morrer. Eles já estão idolatrando ele. Vai morrer. Essa era a oração certa para ser feita. Difícil, hein? Hum? A igreja orava pedindo cura, mas a oração correta, aquela que vai ser sondada no coração, porque o Espírito de Deus está em interação com o Pai. A oração correta era que ele vá em paz. Por quê? Porque a igreja está dependendo dele demais. Nós precisamos aprender a orar, meus irmãos, porque a nossa oração deve estar em consonância com a vontade de Deus. A oração ela deve fechar aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Isso nós aprendemos pela condução do Espírito Santo, sendo condicionados à meditação e ao estudo da palavra. Porque senão, meus irmãos, nós vamos ser crianças na fé, continuando pedindo coisas revolucionárias, mentirosas, enganosas, torpes, acreditando que estamos fazendo a vontade de Deus. Coisas loucas que não tem nada a ver com o Evangelho. Com isso, algo fica muito assustador diante de nós dessa situação. A debilidade desses irmãos lá em Roma, que era a mesma do apóstolo Paulo, que é a nossa nos dias de hoje. E permitam-me trazer um ponto para falar sobre isso aqui. Nós estamos buscando imaturos para podermos encontrar respaldo daquilo que nós queremos. Nós não estamos procurando a vontade de Deus. E muitas das vezes nós estamos nos deparando com a situação prolongada da nossa vida, porque nós não queremos orar como convém, mas nós queremos respaldos de pessoas que são tão ímpias para apoiar os nossos pecados. Me dá um exemplo, pastor. Eu te dou um exemplo. É aquela pessoa que está incansavelmente no caminho do pecado. E acredito que a mais frágil sensibilidade, a mais inepta inteligência cristã, é aquela que não precisa nem perguntar a Deus se está certo ou errado, mas aquela pessoa que quer respaldo para que ela possa continuar no caminho errado. É aquela pessoa que diz assim: ai, fulano de tal é casado, mas se ele separasse ia ser uma bênção para casar comigo. Ele está sofrendo tanto, se eu orar em favor disso não vai ter problema nenhum. Ai, aquela vaga naquele concurso é tão boa, mas é tão difícil. E tem algumas pessoas vendendo gabarito. Se Deus me abençoasse com tal valor, eu tinha certeza que era para eu comprar aquele gabarito. Coisas assim bem piedosas, sabe? De pessoas bem... Ai, eu acredito que se eu colocar a mão no dinheiro da minha empresa aqui, que tá sobrando, tá sobejando, vai ficar perdido. Eu tenho certeza que não vai fazer falta para ninguém. Isso vai servir para eu ajudar algumas pessoas e até ajudar a mim também. É esse tipo de coisa esdrúxula. Que aquela pessoa que não tem inteligência, ela sabe que está errado. Aí essa pessoa ela busca nos imaturos respaldo para os pecados delas. Sabe por quê, irmãos? Porque nós seguimos aquilo que nós ensinamos no domingo passado. Um crente prudente, ele procura irmãos mais velhos. Ele procura pastor,
conselheiro, para que ele possa ser orientado diante dos dilemas da vida dele particulares. Mas essas pessoas procuram nas pessoas ímpias que tem na igreja para que ela possa ter respaldado a sua vontade. E aí observa uma coisa, ela está procurando respaldo para continuar no erro. E tem muita gente no nosso meio assim. Tem muita gente no nosso meio assim. É que as pessoas, além de orarem com ela aquilo que não é vontade de Deus, deem respaldo para que elas façam o que é correto. Certa feita, e principalmente a gente que trabalha com casais, é muito comum você encontrar cônjuges inventando um monte de desculpa esfarrapada para divorciar. E ela procura de todas as formas, ele procura de todas as formas respaldo para tomar a escolha dele. E para fazer coisa errada, você não precisa ir longe para você encontrar respaldo para isso. Certa feita eu encontrei uma pessoa que estava nessa situação. Não dá, não dá, vai ter que separar. Não dá, e minha igreja está comigo, meu pastor está assim, tal, tal. E eu sempre falava com ela, filha, procura pessoas que não sejam o seu pastor, mas que sejam tão maduros como o seu pastor. Você não vai criticar o pastor? A pessoa já está num pé de guerra danado. Não, mas meu pastor falou isso, falou, não, procura isso. Fora o seu pastor, me mostra mais uma alma vivente. Me mostra mais um crente, fora o seu pastor. Mais um crente nessa terra que vai te apoiar essa escolha. Só um. E eu concordo contigo. Não tinha, irmãos. Porque a oração e o desejo do coração dessa pessoa era divórcio. E ela encontrou uma pessoa piedosa, em que o respeita a instituição, respeita sei lá o que, a gente chama de crente, de irmão na fé, que apoiou ela e falou que ela estava certa. E era uma coisa esdrúxula. E ela seguiu, separou. E hoje a situação é terrível. Sabe por quê, irmãos? Deus não vai honrar aquilo que você está querendo pecaminosamente e vai abrir as portas dos paraísos para você, não. Não vai nessa que Deus está andando com você, vai abrir porta, vai tirar barreiras, vai colocar ponte, basta você colocar o pé e tudo vai dar certo, porque você escolheu, você é a menina dos olhos de Deus e tudo vai ser assim. Não é assim não, irmãos. Pelo amor de Deus. As demandas específicas da nossa vida têm que ser muito bem pontuada, tem que ser friamente analisada pelas escrituras sagradas e você tem que esperar no Senhor para você ter orientação dele. Ousadamente eu coloquei aqui dois blocos. Um bloco de uma perspectiva certa e um bloco de uma perspectiva errada. A primeira demanda de alguém que espera no Senhor e que tenta agir diante das particularidades, tentando fazer o que é certo, é aquele irmão que se dedica à oração e à meditação da palavra. Pouco provável essa pessoa vai vir com propósitos esdrúxulas. Porque através da oração, do conhecimento da palavra, o Espírito Santo está em um relacionamento profundo com você. Por isso que a instrução da Escritura é: ore ao Senhor. Ore sem cessar. Dedique-se ao Senhor. Medite na palavra do Senhor. Medite na lei do Senhor. Medita na lei do Senhor dia e noite. Pouco provável a pessoa, o crente que viva dessa forma, ele vai produzir propostas esdrúxulas. E a palavra é manancial. Em oração, o Espírito Santo que sonda seu coração faz você, ou produz através de você, através de gemidos inexprimíveis, a oração correta para Deus. E Ele vai modelando o seu coração. Quer encontrar um crente tribuloso, Marquinhos? É só encontrar alguém que não ora. É encontrar um irmão difícil, treva pura. É só encontrar aquela pessoa que não lê a palavra, né, Giovanni? Aquela pessoa que não medita na palavra. Esse é tribuloso, é cascadura. Esse é semelhante àquele povo que saiu do Egito. Treva pura. O crente de verdade, ele ama orar. Ele ama dialogar com Deus. O crente de verdade, ele ama ter uma vida de estudo da palavra. O segundo exemplo
A segunda demanda é o errado. É aquela pessoa que confia nos seus próprios instintos e no desejo do seu coração. Por que você vai fazer isso, fulano? Meu coração está apontando nisso, eu tenho que fazer isso. Por que você tomou tal decisão, irmã? São os meus instintos. Por que você vai fazer tal coisa, fulano? Porque o meu coração está cheio de vontade. Engraçado. Se tem alguma coisa que a Bíblia fala que é pervertido, enganoso, terrível, é o seu coração. Como é que eu vou fazer e pautar as minhas escolhas pelos desejos do meu coração? Tem lógica. Não tem muito a ver, mas tem um pouco a ver. Esses dias eu vi um pregador e o pregador falava que todas as decisões, todas as coisas que ele fazia durante o dia e até as pregações dele estavam atreladas ao que ele sonhava. E Deus falava com ele em todos os sonhos. Eu falei, meu Deus do céu. Ficou fácil demais. É só dormir que Deus fala contigo. Maravilha. É só dormir que você vai ter imagens das coisas que vão acontecer. É só dormir que você vai começar a ter certeza daquilo que é certo para você. Tem lógica um negócio desse? Esse irmão tinha entendido Freud. Aí ele ia perceber muita coisa louca, ia parar um pouquinho dos sonhos dele e falar assim: opa, não é bem assim. Até Freud corrige muito pastor louco nos dias de hoje. Olha onde é que nós estamos, irmãos. Até Freud corrige pessoas nos dias de hoje que estão dentro da igreja. Acabou. Pode fechar as portas. Virou um manicômio. E não tem cabimento um negócio desse. E ainda destruem as pessoas. Para dormir, para ter sonho, para ter revelação. Meu irmão, quer ter sonho, quer ter revelação, quer conhecer os segredos de Deus e os mistérios de Deus, quer conhecer a profundidade da revelação de Deus? É a palavra. Lê a palavra. Estuda a palavra. Ore diante da palavra. Viva a palavra. Aí você vai conhecer Deus. Agora, nos seus sonhos, você vai conhecer muito é Freud. Aí você está enrolado. Difícil. O segundo ponto, certo? Diante das demandas específicas, que nós, igreja, temos muitas, é que, diante das situações difíceis, nós temos que estar cercados das autoridades oficiais da igreja. Antes disso, primeiro ponto, oração, meditação da palavra. Segundo, das autoridades oficiais da igreja, que foram instituídas por Deus para que elas pudessem ser auxílio direto na vida dos crentes. Os nossos pais, pastores, conselheiros e os anciãos da igreja. Conversem com essas pessoas. Chame essas pessoas para orarem com você. Você vai perceber que muitas das opiniões, dos apontamentos e dos conselhos vão apontar para uma relação direta com a palavra de Deus. Provavelmente você não vai errar. Um pastor que não vai mandar você sonhar, ele vai falar para você ir para a palavra e vai ajoelhar contigo e vai orar. Um pastor que não vai ficar pregando as revelações que tem na madrugada, ele vai orar, vai chorar com você, vai te aconselhar, vai tentar procurar quais são as histórias, o que te cerca, por que dessa dificuldade, por que essa luta com essa demanda, como que você deve orar. Nós precisamos disso, irmão. Pastorado é comer sal juntos. Aconselhamento bíblico é andar nos caminhos de trevas, de dificuldades, de problemáticas, de enfermidades juntos. É conhecer o que a pessoa vive, é chorar pelo que a pessoa vive. Em aconselhamento bíblico a gente chora em demandas. Os aconselhados presenciam isso. Mas teve uma vez, em aconselhamento bíblico, eu fui aconselhar uma jovem. Nessa época, estava uma estagiária que estava terminando um curso de pós-graduação. Quando essa jovem começou a falar da vida dela, e ela estava acompanhada por uma amiga. Meus irmãos, foram 4 pessoas que choravam sem parar.
Nós chorávamos de balbo de gemer, de ter a saliva presa na garganta. O tanto que foi difícil a vida daquela jovem. Que dia difícil. Que aconselhamento devastador. Eu nunca fui quebrado daquele jeito. Quando você tem demandas particulares e você chama pessoas que foram instituídas por Deus para cuidar da sua vida, essas pessoas vão chorar contigo. Vão sofrer junto com você. E pouco provável vai vir um apontamento errado. Nesse dia não dava para aconselhar nada, era só para chorar. Quando você sai de um aconselhamento desse, você vai para casa e continua chorando. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Mas quando você tem a oportunidade de falar alguma coisa diante de uma situação dessa, você só consegue falar da Bíblia. Só consegue tentar cercar a pessoa, aquele crente, aquela crente, com a palavra de Deus para que ela possa escolher o que é correto. Quando você procura anciãos dentro da igreja, você encontra pessoas que já viveram uma vida inteira, já caíram onde você vai cair, que já sofreram o que você talvez ainda vai sofrer. É aquela pessoa que quando você começa a contar a sua história, o que você está desejando, ele já fala assim, vixe, vai dar errado. Não vai dar coisa boa. Ele, irmão, sente no profundo da alma a dificuldade que você vai estar passando e o que você está passando hoje. E ele simplesmente, sem poder trazer evidência nenhuma para ele, mas poder evidenciar Cristo, ele fala da verdade. Fala, meu irmão, não vai por esse caminho, não. Minha filha, não vai por aqui, não. Vai por lá. E é engraçado porque que nós, como sociedade brasileira, e porque nós, como igreja brasileira, tanto desvalorizamos as pessoas velhas. O velho hoje é tido como aquele que não tem valor algum, é tido como aquele que não tem nada para passar para ninguém. O velho hoje é colocado de escanteio e está errado, irmãos. É aquele que tem preciosidades para a igreja. É só você ir para a parada de ônibus. Se o Alex estiver vendo isso aqui, ele vai ficar com raiva de mim. Você vê o senhorzinho já com a carteira assim, o pessoal finge que não está nem vendo e vai embora. Mas não é só a categoria dos que estão dirigindo, não. Quando você vê um idoso chegando em qualquer local, as pessoas que estão sentadas nos seus confortos ali, a primeira coisa que eles fazem é olhar para o outro lado, para não dar preferência para que a pessoa sente. A falta de respeito ela é marcada por todas as formas com a pessoa idosa. Isso se reflete no cenário da igreja. O pastor ficou velho para na hora de jubilar, ele já não tem muita coisa para passar para a igreja, não. Pode chamar outro, esse aí já não aguenta o arroxo, não. Que loucura é essa? Que loucura é essa? É por isso que a igreja de hoje você encontra pastores novinhos, bispos, arcebispos, tudo de cabelo preto, tudo novinho. Você fala, meu Deus, o que que um homem desse tem para passar para a igreja? Nada! Nada! É sem lógica, é fora da curva. Porque, irmãos, nas suas demandas particulares, procurem crentes de verdade. É voz de Deus do seu lado. Ele não vai deixar você ir pro lugar errado, não. Você pode até ir. Você vai ficar com aquele comichão no seu ouvido. Fulano estava falando isso. Se seu pai e sua mãe forem pessoas conscientes, vocês já ouviram aquele ditado? Não faz o que sua mãe falou para não fazer, não. Já ouviu, né? Pai e mãe não precisa falar muito. Ele fala uma ou duas palavras, é a verdade que está estabelecida e não foge dali, não. Aí é aquela coisa, por que que a igreja de hoje está tão fraca? Porque as famílias são fracas. Meu pai sabe de nada, minha mãe sabe, tá ficando velho, tá desatualizado. Ô irmãos, os nossos pais, muitos dos nossos pais sabem só com o olhar. Muitas das nossas mães sabem só de ouvir, só de sentir. Tem coisa que não se explica. Você fala assim, mãe tem o sexto, o sétimo, o décimo, sei lá quantos sentidos. Ué, mãe, por que que a senhora tá falando isso? Eu não sei, eu tô sentindo, só não faço. Vai e faz pra você ver. Aí você vai ver onde é que você vai quebrar sua cara. A Bíblia em todo o tempo está mandando a gente olhar para lá. Façam isso, irmãos.
as demandas específicas da sua vida, procurem pessoas que foram levantadas por Deus para serem respaldos para vocês. Salomão fala aqui na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. O Senhor Deus nos cerca de conselhos para nós não fazermos coisas erradas. O bloco do erro, a segunda parte, é procurar os seus pares, os imaturos. Não sei se vocês lembram do filho de Salomão que assumiu o reino. Aquela demanda, Israel ainda estava inteiro, tudo certinho, e o povo chega ali para aquele homem e fala assim: rapaz, seu pai nos pesava com muitos impostos. Olha, traga a solução, nós precisamos, queremos continuar. Ele procura conselho, aí vem o conselho dos velhos, né, daqueles que aconselhavam Salomão, e eles falam para ele: olha, fala que você vai trabalhar a favor, ganhe a confiança do povo, esteja com o povo, seja pacífico, seja brando no seu falar. A Bíblia fala que o conselho desses homens não serviu. Ele foi arrumar um conselho bom para ele nos seus pares, em meninos, em crianças, em loucos, em levianos. Aí ele chegou para o povo e falou assim: o que meu pai pesou em vocês é pouco. Meu dedinho vai ser muito maior do que o que meu pai fez com você. Deus levanta tolos para rachar um país. E Deus permite que nós, como crentes, procuremos tolos para rachar as nossas vidas. Cuidado quem você está procurando para te ajudar nas suas particularidades. Talvez essa pessoa vai rachar a sua vida. E você só vai saber que isso é verdade quando estiver acontecendo. Cuidado. Cuidado. O Senhor Deus tem nos cercado com coisas muito boas. Não faça essa loucura. Para que nós possamos encerrar, o terceiro bloco de verdades é essa. O testemunho diante das escolhas, os caminhos que Deus irá conduzir aos filhos. O que eu quero dizer com isso? Que quando você estiver diante das suas escolhas difíceis, em oração você tomar a sua decisão e seguir, independente do que aconteceu, não é o resultado que diz que deu certo a sua escolha, mas o testemunho que está sendo dado em relação a Deus, como está sendo conduzido o fato. Sabe por quê? Porque o ponto contraditório é: se der certo, é porque agrada a Deus. Quantas coisas estão dando certo que não estão agradando a Deus? Quantas famílias estão se matando, se engalfiando? E tem gente que fala: eita, que baita família, que exemplo. Rapaz, esses homens são aprovados pela sociedade, são aprovados pela igreja, são aprovados pelos de longe, mas são reprovados por Deus, porque aparentemente está dando certo. Aquela pessoa que comprou o gabarito do concurso público passou. Show de bola, deu certo. Está aí, está quase aposentando. Vida boa, trabalhou 20 anos, está tranquilo, tudo deu certo. Tem casa, tem apartamento, tem casa, viaja 2 vezes por ano, está tranquilo, ganha muito bem, nem problema de saúde teve, deu certo, Deus abençoou. Aquela pessoa que você orou, que você tanto desejava que o casamento acabasse, a pessoa separou, você agora casou com ela, deu certo, Deus está agradando da sua vida. Vai nessa. Aí você fala assim: por que tem pessoas que vivem tão bem, dá tudo certo? É porque essa pessoa Deus vai tratar com ela no inferno. Romanos 1,18 em diante. Deus entregou ela a vaidade do coração dela e não vai trazer peso nenhum para ela. Vai deixar ela ser respaldada pela ciência, pela igreja, pela família e pelos bons resultados da vida dela. Só que no final da vida dela ela vai ser lançada no inferno. Ela foi preparada para isso. Deu certo? Significa que Deus está se agradando, Deus está sendo glorificado? Não importa se o que você está vivendo são sofrimentos ou fraquezas, mas como Deus está sendo glorificado na sua vida. Irmão, você pode dar errado a vida inteira.
Você pode bater na trave a vida inteira, você pode fazer provas e não acertar, não fazer, não passar. Você pode pleitear as melhores vagas ali na sua empresa e não conseguir, não dar certo. Mas em todo momento só existe palavra de gratidão a Deus. Você continua alegre e solene ao Senhor Deus. Você continua caminhando fiel com Ele, meditando na palavra dEle, glorificando Ele, sendo crente que cultua o nome dEle dominicalmente. Tem pessoas que não vão conseguir ter filhos, tem pessoas que não vão conseguir se casar, tem pessoas que não vão conseguir ter felicidades desse mundo, que são pertinentes a esse mundo, mas não significa que com isso Deus não está na vida dessas pessoas. Pelo contrário, talvez Deus te escolheu para isso. Eu não posso falar de você nominalmente. Por exemplo, se nós olhamos para Jeremias, Deus chega para Jeremias e fala: Jeremias, você não vai ter esposa e nem filhos. Hum? Deus não estava com Jeremias? Talvez Deus escolheu alguém aqui para sofrer, para padecer. Eu não posso apontar e falar o nome de vocês, mas se você olhar para Atos capítulo 9, se eu não me engano, se não me foge a memória, verso 15 e 16, o Senhor Deus fala diretamente para Paulo. Não, para Ananias. Este vaso foi escolhido para sofrer pelo meu nome. Mas o que tem preparado para nós não se compara com aquilo que nós estamos passando aqui. Sofrimentos. Vamos aproveitar os sofrimentos que Deus tem destinado para nós. Dificuldades. Vamos aproveitar as dificuldades que Deus tem para nós. Ele está sendo glorificado. Mas sabe, aqui é tão rápido, tão passageiro. Existe uma eternidade para nós. Existe uma eternidade, que eu vou ser redundante, uma eternidade que não tem fim. Aqui é só a pontinha. Tem um rapaz que faz uma ilustração com a corda, ele pega uma corda enorme e faz uma pontinha vermelha. Ele fala assim: essa aqui é a sua vida. Aqui. Ele começa a puxar a corda. Puxar a corda. Aqui é a eternidade. O que Deus tem preparado para nós é incomum. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: as demandas específicas é o Espírito Santo que vai nos ajudar. Eu não vou entrar nessa demanda no domingo que vem, se Deus assim permitir. Nós vamos trabalhar como Deus nos ajuda diante da oração. Mas entenda, existem demandas específicas e difíceis para cada um de nós. Às vezes você está orando A e o Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. B. Essa graça. Essa é para que Ele te ilumine. Para que você entenda qual é a vontade de Deus para sua vida. Para que você ore o que Deus quer que você viva. Nós estamos vivendo numa geração triunfalista. As mulheres devem ser empoderadas. E as mulheres nunca teve uma geração que estão sofrendo tanto. Você deve conquistar tudo, fazer tudo, ter tudo. Nunca houve uma geração tão perdida e tão fracassada durante toda essa história. O Senhor não deu triunfo para ninguém aqui não, irmãos. O que o Senhor tem para você é a cruz. Quando Ele está indo para Jerusalém junto com seus discípulos, passando ali pelo caminho das dores, um local que de vez em quando passava alguém com a cruz. A discussão era para ver quem era o maior, para quem era o melhor, para quem era o mais importante. Aí Jesus olha para essa demanda, olha para um camarada com a cruz, provavelmente, vira para eles e fala assim: ei, tá vendo ali? Pega a cruz de vocês e me sigam. Aqueles que seguem Jesus Cristo só transitam e vão para o caminho de morte. Se você não morrer, você está seguindo qualquer pessoa, menos a Cristo.
Existem demandas que você provavelmente deve estar pedindo, Senhor, não é justo eu estar passando por isso. Não é para eu estar passando por isso, Senhor, é humilhante, é dolorido, é sofrido. Tira isso de mim. E o Espírito Santo está falando assim, deixe ele continuar assim, porque ele está crescendo, está aprendendo, está se aperfeiçoando. Senhor, eu não poderia passar por isso, eu não posso. Ele pode. Ele vai passar por isso até o fim. Senhor, me tira desse buraco. Não, aumenta o buraco, deixa ele cair. Senhor, me ajuda, tá doendo, me dá um remédio. Não, deixa doer. Nós temos que entender os propósitos de Deus para nossa vida, irmão. Eu não estou dizendo que Deus quer te castigar, quer te arrebentar, quer fazer tudo de... Não, irmãos. O que eu estou dizendo é, eu tenho que orar o que o Espírito está sondando no meu coração e fazendo desse meu coração que ele se aproxime da palavra e viva essa palavra até o fim. Ô Senhor, tá difícil. Me ajuda. Eu não sei se eu vou sair daqui ou se eu vou continuar. Me ajuda. Ô Senhor, tá tão humilhante. Tá tão tenebroso. Eu não sei nem o que pedir, só me ajuda. Me dá graça. Ô Senhor, eu não vou aguentar essa dor. Me ajuda. Tenha certeza que, de forma inexprimível, o Espírito Santo está falando o que é correto. Tem às vezes que você não vai precisar pedir nem ajuda. Só chora. Aí vai ter aquele gásinho, né, Júlio? Só chora. O Espírito Santo está fazendo tudo. Que Deus dê graça para vocês. Que Deus me dê graça. Porque essa dificuldade também é minha. De todo crente. Só quem não tem essa dificuldade é quem não é crente. Então, se não quiser ter essa dificuldade, é só não continuar nos caminhos com o Senhor e você vai ser feliz para sempre. Até aquele dia terrível. Mas por enquanto, existe uma cruz para nós carregarmos. E esse pacote está ali no pacote da cruz. Dá-nos graça, Senhor, porque somos tua igreja. E nos leva para os caminhos que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor Deus? Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos a Ti. Nós pedimos graça, Senhor, porque nós não sabemos orar como convém. Nós suplicamos a Ti em nome de Jesus que o Senhor nos ajude. Porque nas nossas particularidades tem tantas coisas que nós estamos pedindo, Senhor, que não coadunam com a Tua vontade. E da mesma forma, tem tantas coisas que nós não estamos pedindo, que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Oh, meu Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. É tão difícil algumas demandas para algumas pessoas. Parece que para nós é tão simples. Mas cada um sabe o fardo que está carregando. E nós sabemos que às vezes até o fardo pesado, leve e suave, que é o teu, vai ter uma conotação dura para algum irmão. Mas o Senhor tem propósito nisso. Ajuda-nos a entender isso. E faça com que as nossas orações, faça com que o desejo do nosso coração seja viver o que o Senhor tem preparado para nós. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém.